Bom, pessoal, boa noite a todos. Aqui eu vou propor essa aula para vocês para resolução de exercícios daquela última matéria que nós vimos, que é a ondulatória. E nós temos aqui um exercício que é a partir do 38, que diz assim: uma onda periódica de frequência f igual a 50 Hz propaga-se em uma corda esticada de modo que o comprimento de onda é 4 metros. Calcule a velocidade da onda. Bom, nós temos aqui a frequência, que vale 50 Hz. Temos o comprimento da onda, que vale 4 metros. Existe uma formulazinha que nos dá a condição para calcular a velocidade de uma onda. É muito simples. Quer ver? Veja bem. Vamos lá. Exercício 38 diz o seguinte: calcule a velocidade dessa onda. E velocidade não é nada mais, nada menos do que o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Tá? Isso, letra A. Aí, descendo a velocidade aqui, vamos substituir esse comprimento, que é 4 metros, e multiplicar pela frequência, que é 50 Hz. Teremos, então, um resultado de 200 metros por segundo. Ok? Letra B. Vamos ver o que se pede. A menor distância entre pontos que oscilam em fase. Bom, isso aqui é uma questão que é só vamos dizer, um raciocínio lógico. E para você entender isso, basta você pensar assim, ó: a menor distância entre os pontos que oscilam em fase. O que seria esses pontos que oscilam em fase? São pontos que estão dentro de um mesmo movimento de uma onda, ok? São pontos que estão dentro de um mesmo movimento de uma onda. E se eles estão dentro do movimento de uma mesma onda, a menor distância entre os pontos que oscilam em fase é o mesmo comprimento da onda, ok? É o mesmo comprimento da onda. Certinho? Vamos lá. Então, na letra B, o comprimento da onda é 4 metros. Vamos ver o que é a letra C. A menor distância entre pontos que oscilam em oposição de fase. Se os pontos estão em oposição de fase, podemos dizer que o comprimento dessa onda vem a ser a metade. Aliás, a distância entre esses dois pontos vem a ser a metade do comprimento dessa onda. Se o comprimento é 4, certo? Se o comprimento é 4 metros, como nós temos aí, a distância que separa esses dois pontos é dividido por 2. Vai ser igual a 2 metros. Tudo bem? Então agora nós vamos para a questão 39. A figura ao lado representa, em determinado instante, o perfil de uma corda ao longo da qual se propaga uma onda transversal com velocidade de 60 metros por segundo. Determine o comprimento da onda. Bom, comprimento da onda, você vê que tem uma escala aqui, que a cada dois quadradinhos desse aqui tem 10 centímetros de comprimento. A onda se inicia nesse ponto aqui, onde está apontando o mouse. E quando ela completa um ciclo, ela chega nesse outro ponto. É só contar os intervalos que nós temos aqui, que vai dar para a gente calcular o comprimento da onda, certo? Cada dois quadradinhos, 10 centímetros. Então vamos lá. Aqui já tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadradinhos, certo? Se eu tenho 12 quadradinhos, olha lá, questão 39 aqui, letra A. Eu tenho 12 quadradinhos, né? Cada quadradinho vale, cada dois quadradinhos vale 10. Então eu vou dividir isso aqui por 2, vai ficar igual a 6 vezes 10 centímetros cada um desses 6. Então você tem aí um total de 60 metros, ou aliás, 60 centímetros, porque a escala lá está em centímetros, né? Passando para metro é só dividir por 100, fica 0,6. Esse aqui é o comprimento da onda que nós estamos estudando, ok? Agora, se você observar na letra B, ele está pedindo para você fazer o seguinte: a frequência da onda. Bom, a frequência você sabe que pode ser calculada porque a velocidade que você tem aí é 60 metros por segundo, o comprimento é 0,6 metros. Para calcular a frequência, deixa eu colocar aqui,
Para você calcular a frequência, lembra daquela fórmula, velocidade é igual ao comprimento multiplicado pela frequência. Então você pode fazer o seguinte, isola a frequência vai ficar igual a velocidade dividido pelo comprimento. Se a velocidade é 60, segundo o exercício aí, você pega 60 e divide pelo comprimento que você achou na letra A, que é 0,6. Vai dar um total de 100. E a frequência é ciclos por segundo, que é medida em Hertz, em homenagem a Friedrich Hertz. Letra C. A amplitude da onda. Bom, a amplitude da onda é a distância do eixo central do diagrama de onda aí até o pico, a crista, ou então do eixo central até o vale. Do eixo central até a crista você tem dois intervalos, dois quadradinhos, e a cada dois quadradinhos você tem 10 centímetros. Então, vale lembrar que a amplitude vai ser esses 10 centímetros aí. 10 centímetros é a mesma coisa que quantos metros? 0,1 metro, ok? Então essa é a questão 39. Então agora nós vamos para a questão de número 40. Olha só. Um motor situado em uma das extremidades de uma corda esticada produz ondas de frequência F, que pode variar, as quais se propagam ao longo da corda. A figura ao lado representa o comprimento de onda em função da frequência para esse caso. Determine a velocidade de propagação da onda. O nosso gráfico ele está mostrando aí o comprimento em função da frequência. E você pode observar que aqui eu tenho, para um comprimento de 4 metros, eu tenho uma frequência de 10, para um comprimento de 2 eu tenho uma frequência de 20, um comprimento de 1 eu tenho uma frequência de 40, basta eu pegar um desses intervalos aí e aplicar na nossa equação. Ele quer a velocidade, então vamos pegar o comprimento de 4 e a frequência de 10 aí, ó. Questão número 40. Quando o comprimento é 4 metros, a frequência F é 10 Hz. Então, para calcular a velocidade, o que a gente vai fazer? Multiplica o comprimento pela frequência. Não é isso? Comprimento pela frequência. Comprimento é 4,0 vezes 10. 4 vezes 10 vai dar quanto? 40 metros por segundo é a velocidade. Mais fácil do que isso aí é só tirar pirulito na boca de leão quando tá morto. Senão vocês vão pensar que é difícil. Questão 41. Vamos lá. Não fica triste pelo fato de eu não estar aí não, viu? Logo vocês vão me ver de novo. Fica tranquilo aí. Então agora, da Fundação Carlos Chagas de São Paulo. Qual que é a velocidade escalar de propagação de uma onda em metros por segundo que se desloca em um meio homogêneo isotrópico com frequência de 25 Hz e comprimento de onda igual a 100 metros. Gente, frequência é 25, comprimento é 100. Qual é a velocidade? Velocidade, vamos lá, é igual ao comprimento multiplicado pela frequência, tá? Então é só colocar o seguinte, 100 vezes 25, não é isso? 100 vezes 25. Velocidade é igual a R$2.500. Aliás, metros por segundo, né? Então tá bom. Agora a questão 42, olha o tanto que ela é fácil. Gente, isso aqui é para você estudar para a prova, hein? Vai ser um exercício um pouco tranquilo, é muito fácil isso aqui, mas você pode estudar isso aqui para a prova que vai cair, tá? Fica tranquilo aí. Fala pra Camila parar de conversar aí, Marcelo. Então, olha lá, a lâmina de uma campainha elétrica imprime a uma onda esticada 60 vibrações por segundo. 60 vibrações por segundo, isso corresponde à frequência dessa onda. Se a velocidade de propagação das ondas na corda for de 12 metros por segundo, então a distância lambda entre duas cristas sucessivas em metros será d. Pessoal, agora a gente volta nessa imagem aí de novo. Veja que se você tem uma onda como essa daqui, ó, você passa o eixo central aqui nesse ponto, a distância desse ponto que eu acabei de marcar até esse outro ponto é o que nós chamamos de comprimento de onda, não é isso? Esse comprimento aí, se eu prolongar a nossa onda aqui, fazer com que ela continue, eu vou ter uma prolongação da onda até esse ponto aqui. Mas se eu observar esse ponto que eu acabei de colocar aqui, eu vou chamá-lo de A, e esse ponto aqui eu vou chamar de B.
A distância entre os dois é a distância entre duas cristas. E essa distância corresponde a essa que nós acabamos de demarcar aqui, mostrando que é o comprimento da onda. Então a distância entre duas cristas é o mesmo comprimento. Vocês lembram da última aula? Então eu quero simplesmente encontrar o que? O exercício está falando assim, ó. Então a distância lambda entre duas cristas quer dizer o comprimento de onda. Então basta você ter a frequência que é 60, a velocidade que é 12. Comprimento de onda vai ser o que? Vai ser a velocidade pela nossa fórmula que nós temos lá, original, é a velocidade dividida pela frequência. Então, isso implica que a velocidade é 12 e a frequência é 60. Basta você fazer uma divisão normal, que vai dar 0,2. 0,2 metros. Tá bom? Então, essa é a questão 42. Então, vamos para a questão número 43 agora, né? Veja bem, diz o seguinte, 43, vamos marcar aqui e vamos voltar para a questão aqui, vamos ler o texto. A figura mostra uma onda propagando-se para a direita em uma corda com velocidade de 12 metros por segundo. O ponto P, ao ser atingido pela onda, leva 3 vezes 10 elevado a menos 2 segundos para retornar pela primeira vez à posição inicial. O comprimento de onda é... Pessoal, olha só. Vou fazer aqui uma figura. Vou fazer aqui uma figura para você visualizar melhor como é que vai ser esse negócio. Deixa eu ajeitar isso aqui que parece que está meio complicado. Estou apanhando isso aqui. Mas a intenção é boa. Deixa eu voltar aqui para me ver aqui. Você tem aqui uma ondinha, tal, ponto P. Fala aí que a onda na corda tem uma velocidade de 12 metros por segundo. E que o ponto P levanta e volta em 3 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Então, olha só. Você tem a corda aqui. O ponto P está bem aqui. A corda tá levantando, né? Tá a onda aqui assim, beleza, vai, sobe, desce, tal. Aí o ponto P, ele vai subir e a onda vai fazer isso aqui com ele, ó. Certo? E vai descer. E depois continua. Então, o ponto P, ele é um ponto situado na corda que sobe e desce. Mas ele não sai do seu lugar. Ele vai subir e vai descer. Na verdade, depois ele passa para baixo e depois volta novamente pra cá, porque a variação é isso aqui, ó, sobe, desce e sobe de novo, né? Aí você tem um ciclo completo. Mas ele fala o seguinte, que o ponto vai subir, vai lá pra crista, depois desce, voltando pro eixo central de novo, e depois vai atravessar o eixo central, mas ele pede para você saber qual que é. O que ele quer saber é onde você... Deixa eu voltar aqui de novo aqui, que eu até esqueci que ele pediu aqui, ó. O comprimento de onda. Mas ele fala assim, ó, para retornar pela primeira vez à posição inicial, ele gasta um tempo de 3 vezes 10 a menos 2, né? Vezes 10 a menos 2 segundos. Deixa eu aumentar esse negócio aqui, porque... Menos 2? É, menos 2. Isso. Aí, olha só. Como ele leva um tempo para subir e descer de 3 vezes 10 a menos 2, qual seria a distância que a onda percorreu na horizontal? Porque o tempo de subir e descer é 3 vezes 10 a menos 2. É a metade de um comprimento. Porque se você observar, deixa eu apagar isso aqui e fazer um desenhozinho melhor aqui para você ver. Vamos ver aqui. A moça do Neymar tá aí, ó. A companheira aí, a menininha que me lembra o Neymar aí. Gente boa pra caramba. Se ela estiver dormindo, vocês acordam ela aí, viu? Então tá. Beleza. Marcelo, você tá aí, né? Então, beleza. Tranquilo. Quem tá... Deixa eu fazer uma chamada. Não, deixa de enrola. Deixa eu continuar essa aula aqui. Pera aí. O ponto vai subir e vai descer, mas a onda está indo pra direita. Tá? A velocidade da onda é essa daqui. A onda vai fazer um ciclo completo com o ponto sobre a corda. Para o ponto subir e descer até esse eixo central aqui, levou esse tempo. Para levar esse tempo, é a metade do comprimento da onda. Por quê? Porque ele sobe e desce novamente. Olhando aqui na curva da onda, ele vai subir e vai descer
e chegar aqui novamente nessa altura, né? Se bem que ele só faz isso e volta aqui. Eu estou mostrando a onda passando, mas o ponto sobe e desce voltando para o mesmo lugar, tá bom? Eu não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso. Quando você observa um ponto qualquer em um meio material, por onde passa uma onda, esse ponto não desloca na horizontal junto com a onda não transporta esse ponto para outra banda. Esse ponto simplesmente sobe e desce no mesmo eixo vertical que ele se encontra. Ele não vai ser deslocado, porque onda, olha a observação, onda, tá aqui, ó, pode até cair na prova, não transporta matéria. A onda não transporta matéria. É como se fosse um barquinho, tá aqui, ó, o barquinho, tá? Barquinho aqui. E a onda passa aqui, ó, sobe e desce com o barquinho, mas o barquinho não sai daqui, ele vai ficar aqui, ó, nessa vertical. O barquinho não vai pra lá, não. A onda tá indo, mas o barquinho não vai, ele só sobe e desce. Ele permanece na mesma vertical. Então a onda não transporta matéria, a onda simplesmente transporta o que? Eu já falei isso pra vocês, mas eu vou falar novamente. A onda transporta o que? Energia. Energia. Isso é uma questão que vocês precisam saber, tá bom? A onda eletromagnética, a onda mecânica, longitudinal, transversal, com uma dimensão ou com duas dimensões, né? Isso aí não importa. É uma regra que vocês precisam ter em mente. A onda não transporta matéria. Então, como esse ponto aqui representa uma partículazinha na corda, ele só vai subir e descer mantendo-se na vertical. Mas é o tempo para ele subir e descer e chegar aqui no ponto novamente, é um tempo de uma volta dessa daqui. Agora, se fosse para descer e subir novamente, seria o comprimento de onda. Então, o tempo que esse ponto levou para subir e voltar para o eixo aqui, é o tempo que a onda levou para percorrer a metade do comprimento de onda. Tudo bem? Então, basta você saber aqui o seguinte. O comprimento de onda tá aqui, e para subir e descer ele percorreu a metade desse comprimento de onda. Então, se eu calcular essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de distância D, eu estou calculando a metade do comprimento de onda. E como que eu vou colocar distância numa equação dessa? Lembra lá no ensino médio que a velocidade é o deslocamento ou distância dividido pela unidade de tempo? É simplesmente isso. Então a velocidade, qual que é a velocidade aí do exercício? Ele fala que é 12, né? 12 metros por segundo. É igual ao deslocamento que nós não sabemos, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Aí você faz uma multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó, certo? Vai ficar 12 vezes 3, vai dar 36, né? Então D é igual a 36 vezes 10 a menos 2. 36 vezes 10 a menos 2. Isso é a metade do comprimento. Eu quero um comprimento, é só colocar vezes 2. Isso aqui, ó. Vezes 2. Vai dar quanto? 72 vezes 10 a menos 2. Se eu tirar da notação científica, aliás, se eu tirar da notação científica, não. Se eu fizer ela da maneira como manda, a vírgula tem que parar bem aqui, ó. Né? Porque tem que ser maior do que 1 e menor que 10. Aí vai ficar 7,2 vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque se eu desloquei a vírgula para a esquerda, tira 1 do expoente, tá? Isso aqui é o comprimento de onda. Tá bom? Beleza. Bom, então vamos para o exercício número 44. A figura ao lado representa uma onda senoidal de 5 Hz de frequência que se propaga ao longo de uma corda. A velocidade de propagação da onda é... Veja que ele pede para nós a velocidade de propagação. Deu a frequência, que é 5, né? E pede a velocidade. Veja que 44, né? Eu vou mudei a cor aqui para ficar um pouco diferente. Chega de branco aí, né? Então, olha só. A frequência dessa onda é 5 Hz. Ok? E ele pede para nós, olha lá, ó, ele pede a velocidade da onda. Mas a figura mostra para nós aqui uma coisa que eu vou tentar reproduzir aqui, ó.
É mais ou menos assim. Aí ele coloca o eixo central aqui e diz na figura que existe essa distância daqui, ó. Ou seja, 10 centímetros. 10 centímetros. Isso aqui é a metade desse vale de vermelho que eu estou fazendo aqui agora, ó. Ok? É a metade do vale, que vai daqui até aqui. Desse ponto a esse ponto. E um vale, juntamente com a crista eu vou colocar de azul aqui, forma todo o comprimento de onda. Não é isso? Então, se eu coloco isso em mente, eu sei que a distância que eu vou ter desse ponto de vermelho até esse ponto de azul aqui é a metade do comprimento de onda, porque o comprimento de onda vai daqui até aqui, ó. Vou colocar ele aqui de verde para ficar melhor, ó. Essa distância desse ponto a esse ponto é o comprimento. E o comprimento pode ser dividido de formas iguais em 4 partes. Esse ponto aqui, essa outra metade aqui, até chegar aqui. Como a minha figura aqui não está simétrica, talvez você pode ficar um pouco confuso. Mas pense que a metade de um vale, tá aqui, ó. A metade de um vale é 10 centímetros. Então, a metade de um vale é a mesma coisa que dividir o comprimento de onda em 4 partes. Então, se você tem um comprimento de onda dividido em 4 partes, e cada parte dessa é 10 centímetros, o comprimento todo vai ser 40 centímetros. Porque é 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Dá 40 centímetros. O comprimento de onda é igual a 40 centímetros. Esse 40 centímetros passado para metros, porque a gente precisa de trabalhar com a velocidade em metros por segundo, vai dar 0,4. Dividir isso aí por 100, tá bom? Vamos então à nossa equação. Comprimento vezes frequência. Velocidade é o comprimento vezes frequência. Então a velocidade é igual a 0,4 vezes 5. Não é isso? 0,4 vezes 5. Então nós teremos que 0,4 vezes 5 dá 2 metros por segundo. Se você quiser colocar em centímetros por segundo, é só passar isso aqui para metros, ó. Tá bom? É só passar isso aqui para metros, que era como se você pegasse o 40 centímetros também, mas é bom a gente sempre passar para metros, para não ter nenhum tipo de erro, tá bom? Aí você pega 2 metros e transforma em centímetros, dá 200 centímetros. 200 centímetros por segundo, certinho? Então, essa equação, V é igual a lambda vezes F, é a equação que vai ser o suficiente para você resolver os exercícios. Aí você não pode esquecer o que é um vale, o que é uma crista, o que é um comprimento de onda, uma velocidade de propagação da onda, o que é um comprimento de onda, certo? Aí lembra também da teoria que nós comentamos na última aula, o que é uma onda, o que é onda mecânica, onda eletromagnética, onda longitudinal, transversal, o que é uma onda unidimensional, uma onda bidimensional, tridimensional, ok? Essas questões são importantes para a prova de vocês. E vale lembrar que na prova vai cair também aqueles tipos de energia que eu falei, né? Por exemplo, vamos passar um pouco agora desse tipo de conteúdo aqui para dar uma relembrada no que nós vamos ter na nossa prova. Vou fazer aqui um espaço para trabalhar esse conteúdo aí, o que nós vamos ter na prova. Vamos lembrar aqui, tipos de energia. Tipos de energia. Quais os tipos que nós estudamos? Energia mecânica. E dentro da energia mecânica nós temos aquelas que falamos, cinética, né? Cinética. Nós temos a potencial,
Eu ainda até separei assim, ó, potencial. E dentro da potencial nós temos a gravitacional, nós temos também a elástica. Estudamos isso tudo em sala de aula, elástica. Deixa eu apagar esse aqui que ficou errado. Certo? E também estudamos a energia térmica, né? Energia térmica, que é o calor. E nisso aqui nós temos temperatura, energia interna dos corpos, que você vê também em termodinâmica, naquela questão de trocas de calor, tudo isso você vê. Vimos também a energia elétrica, que foi a última, né? Até teve um vídeo aí que eu passei para vocês, energia elétrica. É bom vocês darem uma estudada nisso aí. Todo o assunto que nós tratamos em sala de aula, a partir de tipos de energia, nós vamos tentar ver se coloca na prova, tá bom? E os conceitos de ondulatória também vai ser importante. E eu acredito que a prova não vai ser difícil, porque aquele que estudar isso aí, que anotou no caderno, que fez atenção às aulas, não vai ter problema nenhum, porque não vai ter como uma prova dessa aí ser difícil. É bom lembrar também que a energia cinética, deixa eu só falar aqui, fazer um breve comentário. A energia cinética depende de quem? Da velocidade do corpo. Se o corpo estiver parado, não tem energia cinética, porque a energia cinética é a manifestação da velocidade. É o que provoca a velocidade, melhor dizendo, tá? Então, se o corpo está parado, ele não tem energia cinética. A energia potencial gravitacional, ela depende da altura. Se um corpo está a uma certa altura, ele tem uma energia potencial gravitacional. Se ele está no solo, como ponto de referência, vamos colocar aqui a superfície da Terra aqui. E aqui você tem uma árvore, lembra da árvore lá? A árvorezinha aqui, beleza, tal. Se a maçãzinha, lembra da maçã? Se a maçãzinha está a uma certa altura do solo, uma altura H, essa maçã vai ter dentro de si uma energia armazenada, que é devido à força-peso, que é a atração da gravidade. Está apontada para baixo aqui. O peso dela, que é a força que a Terra faz, que é a gravidade, a força gravitacional, melhor dizendo, vai fazer com que haja um acúmulo de energia, então, nessa maçã. E esse acúmulo de energia vai ser justamente a energia potencial gravitacional. Se a maçã cair, pá, ela caiu aqui no chão e espatifou todinha. Ainda resta um pouco de maçã aqui. Essa maçã vai ter energia potencial gravitacional? Não. Porque ela não tem altura em relação ao solo. Se tem altura, quanto mais alto, mais gravitacional. Quanto mais baixo, menos gravitacional. E se não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Agora, a potencial elástica a potencial elástica, ela depende de uma mola, de um elástico, alguma coisa que estica. Vamos colocar aqui, eu tenho uma mola presa a essa extremidade aqui na parede, e tá bem encolhidinha aqui, tá? E tem um bloquinho aqui, se eu soltar esse bloquinho, alguém tá segurando ele aqui, ó, nessa parte aqui. E se tirar esse negócio que acabei de colocar aí para prender o bloquinho, o que que acontece? O bloquinho, ó, vai para lá. Vai ser empurrado contra a força que está sendo realizada sobre a mola. Por quê? Porque ela está dotada de energia potencial elástica. O elástico da mola aqui, ó, que está fazendo essa força para lá. Então, essa energia vai ser maior quanto maior for a deformação da mola. Então, a energia potencial elástica depende da deformação da mola. Vou até apagar esse negócio aqui e vou escrever para vocês. Depende da deformação da mola. Essa daqui. Deformação da mola.
certo? Quanto mais apertado, quanto mais comprimida a mola, mais energia potencial elástica vai ter sobre o corpo. E quanto mais esticado também, porque se esticar a mola não volta. Essa volta é porque tem uma energia potencial elástica, ok? Então tá. Aí falando voltando da energia térmica, só para lembrar, é o calor, e o calor é uma energia, certo? Que se manifesta quando há transferência dessa energia interna do corpo, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. O corpo que está quente, ele perde calor para o corpo que está frio, cede calor para o corpo que está mais frio. O corpo que está mais frio jamais vai passar calor para o corpo que está mais quente. Então, o calor é o nome da energia em transição. Quando está dentro do corpo é chamada energia interna, a energia que faz as moléculas se movimentarem. Essa aí é a energia interna. Quando ela inicia o movimento de transição, né, vai sair de um corpo e ir para o outro, nesse intervalo passa a ser chamado de calor. Ok? O calor, então, é simplesmente essa energia que passa do corpo quente para o corpo mais frio. E o que é que induz o calor a existir, então? O que faz com que haja essa transferência de calor? A diferença de temperatura. Porque se os corpos que estão aí se relacionando não têm diferença de temperatura, não possuem essa diferença, o calor não vai passar de um corpo para o outro. Jamais. Tem que ter diferença de temperatura. Ok? E agora, energia elétrica. A energia elétrica é aquela energia que está dentro do elétron, que está dentro do próton. Ela se manifesta como? Ela manifesta através de atração, de repulsão. Quando a energia elétrica está em movimento em um fio condutor, por exemplo, ali é a corrente elétrica, é o que nós chamamos de corrente elétrica. E a corrente elétrica, para existir, precisa ter uma diferença de potencial. Falamos isso, a pilha é um exemplo, que é um gerador. A propósito, anote bem esse negócio aí de gerador, viu? Que nós falamos muito sobre gerador. Eu lembro que falamos até da placa fotovoltaica, né? Que deu o prêmio Nobel da Física, não da Paz, para o Albert Einstein. E o gerador nós classificamos ele em 3 categorias. Não foi isso? 3 categorias. Dentre os quais aí nós destacamos o eletromagnético. Magnético. Escrever assim fica melhor para mim. Destacamos o eletrotérmico, né? O eletroquímico, melhor dizendo. Eletroquímico. E destacamos o fotovoltaico. Esse fotovoltaico aqui é a placa solar, né? Você tem aí uma placa de captação de fótons. E esses fótons faz com que os elétrons se coloquem em ordem para se movimentar, formando então a corrente elétrica. O eletroquímico é o exemplo da pilha, porque é um material que utiliza do ácido, de algum ácido, para poder, na reação química, arrancar elétrons dos metais que estão dentro da pilha, no caso da pilha, soltando elétrons de um lado e soltando elétrons do outro, vai fazer com que haja uma diferença de potencial. Você vê que a pilha tem um polo positivo e um polo negativo, né? Então, o polo negativo é onde arranca mais elétrons, menos elétrons do metal. E o polo positivo é onde arranca mais elétrons. Aí o metal vai ficar menos elétrons, aí o metal vai ficar positivo. Então, nesse caso aí, você vai ter uma diferença de potencial. De um lado mais negativo, do outro lado mais positivo. A corrente vai fluir do negativo indo para o positivo. Isso é a corrente elétrica. É uma forma da manifestação da energia elétrica. Os raios que caem aí das nuvens, de uma nuvem para outra nuvem, de uma nuvem para a terra, tudo é manifestação da energia elétrica. E outra coisa, quando um raio cai, ele não é obrigatoriamente para o raio cair na terra. Ele pode cair de uma nuvem para outra nuvem também. Por isso que às vezes a gente pensa, cadê o estrago? Cadê o estrago? Não teve estrago algum. Teve o estralo, que é o trovão, né? A gente pensa que vai cair na terra, mas não cai. É de uma nuvem para outra nuvem. Certo? Então isso tudo é manifestação de energia elétrica.
Estude os geradores. E o outro aparelho que é o inverso do gerador é quem? É o receptor. O receptor, né, ele é receptor, o que eu ia falar aqui é de antena parabólica, né, ele é receptor também. Porque qual que é o papel do receptor? O receptor, o papel dele é receber a energia elétrica e convertê-la em outro tipo de energia. A energia elétrica que ele recebe é o que é utilizada para fazer algum tipo de trabalho. O liquidificador mesmo, ele vai pegar a energia elétrica, utilizar ela para poder fazer a hélice do liquidificador se movimentar. Então ele está convertendo energia elétrica em energia mecânica, né? Essa conversão de energia é interessante a gente estudar também. Como é que pode, por exemplo, o computador. O computador ele vai pegar a energia elétrica, vai converter ela em energia luminosa, que é a luz da tela, a imagem que é produzida, que é gerada, e também som, se tiver áudio envolvido na questão. Ele então está utilizando de energia elétrica para poder converter essa energia elétrica em outro tipo de energia. O receptor, então, é diferente do gerador, é o inverso do gerador. O gerador pega outras energias para converter em energia elétrica. Estuda a usina hidrelétrica que nós falamos, tá? Usina termoelétrica, usina nuclear. Estuda isso, quais as energias que a energia nuclear precisa para funcionar. Precisa de energia nuclear para girar as hélices aí do gerador. E o gerador vai gerar energia elétrica. Ela é a energia termoelétrica, ela precisa de energia térmica, porque aquece a água vira vapor e o vapor vai girar as turbinas do gerador gerando energia elétrica. Então a usina termonuclear utiliza da energia térmica. Térmica no sentido de calor mesmo. Qual que é a energia utilizada pela a usina hidrelétrica? É a energia potencial gravitacional e a energia cinética da água. Porque a água vai cair, porque faz um grande reservatório, a água vai descer, passando por uma tubulação, e com alta velocidade essa água vai estar, então ela vai estar convertendo energia potencial de queda, potencial gravitacional de queda, para energia cinética de movimento, para girar as turbinas. Vocês podem perceber que a finalidade é fazer com que o gerador funcione, e o gerador só vai funcionar se as turbinas estiverem em rotação. Aí você usa um vapor, você usa água em queda, e para gerar o vapor você precisa de aquecer a água, ou você utiliza o urânio enriquecido para poder aquecer essa água, que aí vem a energia nuclear, ou você utiliza um petróleo, ou você utiliza um carvão mineral, ou lenha, ou alguma coisa que possa aquecer essa água daí. Ok, pessoal? Então, então tá, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.